Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, como a gente faz sempre, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que nós possamos ensinar aquilo que Deus quer que nós ensinemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a nossa Mãe, a Virgem Maria, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Então, gente, vamos com o nosso catecismo da Igreja Católica, a nossa aula aí de catecismo de hoje. Lembrando que nós estamos estudando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que na teologia nós chamamos de pneumatologia, ok? Nós já estudamos aí o Espírito Santo, né, os símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, e agora nós estamos no Novo Testamento. Na aula passada, nós estudamos o Espírito Santo, né? Por exemplo, São João Batista foi um homem repleto do Espírito Santo. A Virgem Maria, que foi uma mulher também repleta do Espírito Santo, tanto que ela é a esposa, né, do Espírito Santo. E hoje nós vamos dar sequência, tá, com o Espírito Santo no Novo Testamento. Então, o parágrafo é o 727, parágrafo 727, a página 210, repetindo, parágrafo 727, página 210, o título é Cristo Jesus, ou seja, o Espírito Santo e Jesus, tá? Ou seja, Jesus, gente, como Deus, ele e o Espírito Santo não se separam, tá? Um é a segunda pessoa da Trindade e a outra é a terceira. Só que aqui nós vamos ver Jesus como homem, tá? Jesus como Deus, a gente sabe que ele e o Espírito Santo não se separam. Mas nós vamos ver Jesus aqui agindo como homem, e ele também precisava, como homem, ter assistência do Espírito Santo. Tanto que ele agia sempre junto com o Pai, tá? Em concordância com o Pai, e também agindo na pessoa do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que agia através de Jesus, na sua pessoa divina, né? Jesus, lembrando que ele é homem e ele é Deus, né? Ele tem as duas naturezas. Então, quem que agia nele? Era o Espírito Santo, tá? Por isso que, por exemplo, ele fazia milagres, tá? Então, nós vamos ver tudo isso, nós vamos ver agora, tá? Então, vamos lá. O parágrafo é o 727. Olha só que interessante. Toda a missão do Filho e do Espírito Santo, na plenitude do tempo, ou seja, no Novo Testamento, lembrando que o Novo Testamento é a plenitude dos tempos, por quê? Porque o Antigo Testamento prepara o Novo. Então, com a chegada de Jesus, é a plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4.
está contida no fato de o Filho ser ungido do Espírito do Pai. Então, a palavra Cristo significa ungido, ok? Então, Jesus ele é ungido do Espírito do Pai desde a sua encarnação. Jesus é o Cristo, o Messias. Então, gente, por isso que nós falamos que a Virgem Maria é esposa do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem a engravidou. Nós já falamos isso na aula passada, não é? E Jesus, né, através da sua encarnação como homem, tá, ele age na pessoa do Espírito Santo e ele se apresenta como Cristo. Então, Jesus é o Cristo, o Messias, que Israel esperava desde lá de Abraão. Pena que o povo não o reconheceu, ok? Então, que ele fala, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Ele me ungiu. Tá? Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 4. É uma pena que o povo de coração endurecido não aceitou Jesus como Deus. Tá? Todo o segundo capítulo do símbolo da fé, ou seja, o nosso credo, deve ser lido sobre esta luz, ou seja, sobre Jesus que age em concordância com o Espírito Santo. Toda a obra de Cristo é missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus, gente, ele não fazia nada por conta própria. Ele sempre estava em união com o Pai e também com o Espírito Santo. Por isso que eles não se separam, já expliquei isso. Aqui mencionaremos somente o que diz respeito à promessa do Espírito Santo, feita por Jesus, e o dom do Espírito pelo Senhor glorificado. Então, Jesus ele diz várias vezes que ele vai voltar para o Pai, mas que nós não vamos ficar órfãos. Não, porque ele vai mandar o Paráclito, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Ok? Até que vai ficar agindo até ele voltar. Por isso que a gente não está sozinho. Então, quem que age hoje? É o Espírito Santo. Né? Deus, o Pai, agiu ali no Antigo Testamento, o Filho agiu ali no Novo Testamento, né? E depois que Jesus subiu para o Pai, ele mandou o Espírito Santo. É o tempo da igreja, que o Espírito Santo vai ficar conosco até a segunda vinda de Cristo, onde Jesus voltará como juiz para julgar os vivos e os mortos. É o que nós chamamos de tempo da igreja. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, não é? Então, gente, tudo isso é obra do Espírito Santo, ok? Esse é o parágrafo 727. O parágrafo 728 diz assim: Jesus não revela plenamente o Espírito Santo enquanto ele mesmo não é glorificado por sua morte e ressurreição. Então, por isso que Jesus teve que morrer. Então, Jesus morreu, ressuscitou, aí sim. Aí, para que ele pudesse ser glorificado diante do Pai e pudesse nos mandar o Espírito Santo. Por isso que ele fala, não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos, mandarei o Espírito Santo. E mandou no dia de Pentecostes. Ok? Contudo, sugere pouco a pouco, mesmo em seus ensinamentos, as multidões, quando revela que sua carne será alimento para a vida do mundo. Está lá em João, capítulo 6, versículos 27, versículo 51 e os versículos 62 e 63. Então, Jesus, ele diz que é o Espírito Santo quem vai agir no momento da Eucaristia. Por isso que a igreja ensina que quando o padre faz a transubstanciação, ele faz no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma aquela hóstia no corpo de Cristo. Aquele pão, que antes era pão, se transforma no corpo de Cristo. Porque Jesus disse que isso aconteceria por obra do Espírito Santo. Tá? Então, quando a consagração ali do pão no corpo de Cristo e do vinho no sangue de Cristo, ali é o Espírito Santo. Por isso que nós nos ajoelhamos. Por que a igreja ensina que nesse momento a gente precisa ajoelhar? Porque é o momento de prestar nossa adoração a Deus. Tá? Porque o Filho vai estar presente ali na pessoa do sacerdote
e nas espécies do vinho e do pão através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, é o que nós chamamos de anamnese. Tá? Então, olha só que interessante. É por isso que a igreja ensina, que é o maior milagre. É o milagre da transubstanciação, ou seja, muda a substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Sugere também a Nicodemos, olha aí, Jesus fala para Nicodemos, está lá em João capítulo 3, versículos 5 e 8. Né? Ele fala que tem que nascer do Espírito Santo para poder ver o reino de Deus. Nascer do Espírito Santo é ter uma vida nova, né? Romper com a vida velha e ter uma vida no Espírito, uma vida espiritual, largando a vida carnal, vamos dizer assim, entendeu? A samaritana, então Jesus também fala do Espírito Santo, a samaritana, está lá em João capítulo 4, versículos 10, 14 e 23 e 24. Então, esses textos, Jesus fala também do Espírito Santo. Aqueles que devem adorar a Deus, devem adorar em espírito e verdade, ou seja, através do Espírito Santo. Ok? E aos que participam da festa dos tabernáculos. Isso está lá em João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Ele fala também, quando ele sobe para essa festa, Jesus também fala que vai mandar o Espírito Santo. Vai mandar o Espírito Santo ali simbolizado pela água. Vou mandar rios de água viva. Aí tem aquela música belíssima que eu amo de paixão, né? Eu te peço dessa água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Nossa, eu amo essa música. Então, quer dizer, essa água viva é o quê? É o Espírito Santo que Jesus manda para a igreja, entendeu? É muito bonita essa música. Eu amo essa música. Seus discípulos, então Jesus manda também o Espírito Santo para os discípulos, fala dele abertamente a propósito da oração. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13. Então, quando a gente ora, a gente também pede o Espírito Santo. Por isso que eu sempre peço aqui ao Espírito Santo. Por quê? Porque se a gente não pede o Espírito Santo, a nossa oração fica fraca. Entendeu? E do testemunho que deverão dar. Olha aí. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Então, Jesus ensina que o Espírito Santo é quem faz a gente dar testemunho de Cristo. Ninguém, gente, dá testemunho de Cristo se não for movido pelo Espírito Santo. Ok? Então, isso está lá na carta aos Romanos também. Tá? Ninguém pode. Né? E tem vários textos bíblicos que falam isso. Ok? Esse é o parágrafo 728. O 729 diz assim: é somente quando chega a hora em que vai ser glorificado que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois sua morte e ressurreição serão o cumprimento da promessa feita aos apóstolos. Está lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, e versículo 26. E João, capítulo 15, versículo 26, João 16, de 7 a 15, e João 17, versículo 26. Olha quantos textos falam que Jesus vai mandar o Espírito Santo sobre a igreja. Por isso que a igreja ensina, gente, tá? Que a igreja só não acabou até hoje, por quê? Porque o Espírito Santo está nela. Não deixa a igreja errar o caminho. Infelizmente, tá? Aqueles que saíram da igreja acusam a igreja, né? A igreja errou, né? A igreja católica errou o caminho, ensinando coisas que Jesus não autorizou. Isso estou falando porque essa foi a acusação, principalmente do Lutero, do Calvino, né? Dos reformadores, vamos dizer assim. A igreja católica errou o caminho, mas aqui diz, esses textos dizem, que o Espírito Santo não deixa a igreja errar em termos de doutrina. Tá? A igreja não pode errar. A igreja errou muito. Questões pastorais, né? A igreja é formada de homens pecadores, lógico. Nós vamos estudar isso quando a gente for estudar sobre a igreja. A igreja é formada de homens pecadores. Agora, quando ela vai ensinar a doutrina, ela não pode errar. Por quê? Porque o Espírito Santo está nela. É promessa de Jesus. Jesus disse
O Espírito Santo vai ensinar tudo para vocês, e é o Espírito da verdade. Então, e outra coisa, aquilo que a igreja ensina, ela ensina há 2000 anos e não volta atrás, em termos de doutrina. Tá? A igreja não inventou nada, tá? Lá desde lá dos primeiros séculos. Ok? Então, gente, é uma mentira que a igreja católica errou o caminho. Que a igreja inventou as coisas, inventou doutrina. A igreja não pode fazer isso. Tá? Então a igreja estaria traindo Jesus. Então o Espírito Santo não está nela. Então essa promessa de Jesus não se cumpriu. Então Jesus é um mentiroso. Eu vou ter que dizer que Jesus é um mentiroso. Porque se ele falou, olha quantos textos, gente. Vou ter que repetir. João 14, versículo 16, 17 e versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 16, versículo de 7 a 15. E João 17, 26. Quantos textos, promessa de Jesus, Jesus falando que o Espírito Santo vai ensinar tudo para a igreja. Ele não vai ensinar só um pedacinho, não. Só algumas coisinhas, não. Vai ensinar toda a verdade para a igreja. Então, quem não aceita, paciência. Ok? Continuando aí. O Espírito da verdade, olha aí, o Paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Ele será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, pois ele procede do Pai. Está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos. Olha aí, nós conheceremos a verdade, e a verdade vos libertará. Diz lá, outro texto. Tá? Ele estará conosco para sempre, até Jesus voltar. Então o Espírito Santo vai estar com a igreja até Jesus voltar, por isso que a igreja católica não acaba. Com todos os erros humanos que ela já teve, já era para ter acabado. Por que ela não acaba? Por causa disso. Porque o Espírito Santo está para sempre com a igreja e na igreja. A alma da igreja, a alma, né, é o Espírito Santo que guia a igreja, com todos os erros humanos que ela tem. Onde tem gente, onde tem ser humano, tem erro. Tá? Mas os erros humanos da igreja não impedem ela de ensinar a verdade. Vou explicar para você entender. Um juiz, tá? Vou dar um exemplo aqui para você entender. Um juiz, ele vai dar uma sentença. Tá? Ele é um pecador, o juiz. Estou falando humanamente. Vamos supor que, estou dando um exemplo aqui, vamos supor que o juiz está lá traindo a mulher dele. É um pecado de adultério. E ele vai lá e dá uma sentença. A sentença dele vale? Vale. Por quê? Porque o poder não é dele. O poder dele vem do Estado, que deu a ele fez um concurso, passou. Então, o Estado deu o poder a ele de julgar aquilo ali. Então, o veredito que ele der, ninguém pode falar assim, eu não aceito porque esse juiz está traindo a mulher. A vida pessoal dele não interessa. O importante é que o cargo dele, ele tem autoridade para digitar a sentença e nós temos que acatar, independente se ele é um santo ou não. O Papa e a igreja é a mesma coisa, entendeu? O Papa, ele é um pecador, mas quando ele ensina uma doutrina, quando a igreja ensina uma coisa, ela não erra, independente se o padre ou o Papa, ele é santo ou não é. Como já houveram vários papas que não foram bons papas na história da igreja. Mas quando ele fala alguma coisa em termos de doutrina, ele não erra. Porque a vida dele como homem, o pecado dele não atinge a igreja. Entendeu? Por quê? Porque é Cristo. A palavra que ele está falando ali não é ele que está falando. É Cristo que está falando através dele. Agora, a vida dele para lá não interessa. Depois ele vai ter que acertar as contas dele com Deus. Entendeu? É isso. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos. Ele estará conosco para sempre. Ele permanecerá conosco, ele nos ensinará tudo e nos lembrará de tudo que Cristo nos disse e dele dará testemunho. Olha, então é ele que dá testemunho de Cristo. Então, por isso que ele não pode errar. Conduzir-nos à verdade inteira, olha aí, a verdade inteira,
e glorificará a Cristo. Quanto ao mundo, confundi-lo-á em matéria de pecado, de justiça e de julgamento. É o que eu estou acabando de falar. O que o catecismo está dizendo? Aquelas pessoas que não aceitam a verdade de Deus, a verdade do Espírito Santo, eles questionam, né? Por quê? Porque eles estão no pecado. Vou estar falando aqui, né? Eles estão no pecado, eles não acreditam na justiça divina e nem no julgamento de Deus. Entendeu? Mas, vamos dizer assim, o Espírito Santo age, tá? E ele não pode, vamos dizer assim, falar nada contrário, né, àquilo que Deus quer que ele fale. Tá? Então, gente, muito interessante isso daí, o parágrafo 729. Porque, gente, a gente tem que entender uma coisa. Se a igreja ensinar alguma coisa errada, por que o Espírito Santo está na igreja, igual está falando aqui, ensina a verdade sem erro? Porque se ensinar alguma coisa errada, nos leva para o inferno. E Deus não pode nos levar para o inferno. Deus é a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. Então, se a igreja ensinar alguma coisa errada de doutrina, nos leva para o inferno. É muito fácil de entender isso, gente. Como é que a igreja vai ensinar alguma coisa errada, tá? E nos levar para o inferno? Se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, se Cristo é a verdade. Por isso que a Igreja Católica não pode errar em termos de doutrina. Ele fala aqui o catecismo, tá? Que a verdade inteira e vai glorificar Cristo. Por quê? Porque vai ensinar aquilo que Cristo quer ensinar. Entendeu? A igreja não pode trair Jesus. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 729. O parágrafo 730 diz assim: finalmente chega a hora de Jesus. João, capítulo 13, versículo 1, e João, capítulo 17, versículo 1, a hora que Jesus vai se entregar por cada um de nós. Jesus entrega seu espírito nas mãos do Pai. Lucas 23, 46 e Lucas 19, versículo 30. Então, Jesus entrega, depois que ele fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tá vendo? Então, ele entrega, né, tudo nas mãos do Pai. No momento em que, por sua morte, é vencedor da morte, de maneira que, ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, dá imediatamente o Espírito Santo soprando sobre os seus discípulos. Isso está lá em João 20, 22. Interessante. A primeira coisa que Jesus fez quando ele ressuscitou, diz lá o texto de João 20, 22, é mandar o Espírito Santo sobre os apóstolos, que representa a igreja. Os apóstolos estão ali reunidos ali no cenáculo, Pedro, lembrando, Pedro, Papa, e os outros apóstolos representam os bispos, a igreja. E Jesus sopra sobre eles, diz lá, você lê, João 20, 22, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, olha aí. E ali acontece o quê? O sacramento da confissão, gente. João 20, 22. Leia lá para você depois não achar que eu estou inventando. Jesus diz bem claro, soprou sobre eles, mandou o Espírito Santo e depois falou para eles, quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, falando para os apóstolos, não será perdoado. Aí o sacramento da confissão. Por isso que a Igreja Católica, ela ministra esse sacramento há 2000 anos. Tem gente aí que duvida. Eu me confesso direto com Deus. Não, senhor. Jesus mandou confessar com os apóstolos. E quem não for perdoado pelos apóstolos não será perdoado. O padre tem essa autoridade vinda de Jesus. Claro que o padre não vai fazer isso, né? Só se a pessoa não estiver arrependida. Mas se a pessoa estiver arrependida, o padre vai perdoar. Não é o padre que vai perdoar, Deus vai perdoar através dele. Mas ele tem autoridade, sim, para, se for o caso, não perdoar. Mas o mais importante é a gente entender isso. Todos os sacramentos da Igreja Católica são ministrados pelo Espírito Santo, gente. Isso é a beleza da nossa fé, que tem 2000 anos. Não é uma coisa inventada. Pelo amor de Deus, gente, vocês têm...
Vocês têm que ser muito felizes de ser católico. Eu sou muito feliz de ser católico, que a minha religião tem 2000 anos, não foi inventada por ninguém, e nós estamos seguindo aí a mesma doutrina há 2000 anos. Com toda perseguição, tem gente que não aceita, vai embora da igreja, mas a igreja continua firme, né? Com todas as perseguições, pecado, mas a igreja continua e vai até Jesus voltar. Entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo está nela. Entendeu? E não deixa a igreja errar o caminho. Entendeu? É muito bonito isso. A partir dessa hora, a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre isso quando for estudar sobre a igreja. Olha aí, como o Pai me enviou, também eu vos envio. João, capítulo 20, versículo 21, tá? Mateus 28, 19, Lucas 24, 47 a 48 e Atos capítulo 1, versículo 8. Olha quantos textos Jesus falando de novo. Vou repetir. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, o Pai enviou Jesus e Jesus enviou quem? A igreja, que ali representava os apóstolos. Lembrando que a nossa igreja, como é que chama? Católica, apostólica, romana, porque vem dos apóstolos. Então, gente, isso é maravilhoso. Olha quantos textos bíblicos. Jesus fala a mesma coisa, tá? Que ele vai enviar a igreja para que vá. O texto de Mateus 28, 19 fala o quê? Eu vou enviar vocês, não é? E vocês vão pregar para todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja faz isso até hoje. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto que a igreja está no mundo todo até hoje. É a única instituição que está no mundo todo. Não tem um lugar onde não tem uma igreja católica. Graças a Deus. Por isso que ela é universal. A mesma doutrina, não é? A mesma coisa, não muda nada. Né? Então, quer dizer, isso é muito bonito. Então, depois você lê esses textos aí, para você comparar, para você entender tudo aquilo que eu já falei aqui. Então, esse é o parágrafo 730. O parágrafo 731. O Espírito e a Igreja nos últimos tempos. Olha, agora ele vai começar a falar do que eu já falei aqui, do tempo da Igreja. Ou seja, desde o momento que Jesus subiu para o Pai, até o momento que ele voltar. Pode ser a qualquer momento, nós não sabemos. Jesus pode voltar, gente, a qualquer momento. Nós temos que estar preparados. Por isso que a Sagrada Escritura fala, vigiai e orai, porque você não sabe a hora. Se você soubesse que horas que o ladrão vinha, você não deixava arrombar sua casa, mas você não sabe quando é que o ladrão vem. Então, Jesus também você não sabe, ele pode vir amanhã, depois da manhã. Então, por isso que ele fala, vigiai e orai. Então, até lá, ele vai deixar o quê? O Espírito Santo para nós. Ok? Aí vai falar do Pentecostes, que é quando o Espírito Santo se manifesta, tá? E a igreja aí ela se manifesta para o mundo. Lembrando que Jesus fundou a igreja ali sobre Pedro e os apóstolos, está lá em Mateus 16, só que a igreja ela é, vamos dizer assim, manifestada ao mundo mesmo no dia de Pentecostes. Que aí, né, a gente vê realmente que ela vai... Porque, gente, Jesus não saiu dali. Jesus não saiu da Palestina, de Jerusalém. Então agora não, depois de Pentecostes, a igreja vai para todos os cantos, como Jesus quis e a promessa de Jesus se cumpre. Paulo, São Paulo, graças a Deus, foi esse primeiro missionário e depois os sucessores dos apóstolos, chegou até nós. Graças a Deus. Nós temos que agradecer muito a Portugal, a Espanha, que são nossos colonizadores, que trouxeram para nós o quê? Trouxeram para nós a evangelização. Não é verdade? Graças a Deus, gente. É outra coisa que me deixa muito feliz. Nós, brasileiros, no dia 22 de abril de 1500, tivemos a graça de ser evangelizados por Portugal, Espanha, terra de Santa Cruz.
chegaram aqui os missionários, os jesuítas, e fizeram o quê? Trouxeram a evangelização para o nosso povo. Né? Pedro Álvares Cabral, né? Pedro Vaz de Caminha, Vasco da Gama, trouxeram lá a fé, a cruz, né? Fincaram no solo brasileiro, terra de Santa Cruz, e ali começou o Evangelho, dia 22 de abril de 1500. Então, por isso que o Brasil, graças a Deus, é o maior país católico do mundo. E América Latina. Por que a América Latina também é católica, é cristã? Cristóvão Colombo, mesma coisa. Não é? Todo mundo conhece a história de Cristóvão Colombo, catolicíssimo. Então, o que Cristóvão Colombo fez? Também descobriu lá a América, não é? E, inclusive, uma das caravelas dele, como é que chama? As 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. Por que Santa Maria? Em homenagem à Virgem Maria. Ele falou que se ele fizesse uma viagem e a viagem dele fosse tivesse êxito na viagem, queria homenagear a Virgem Maria. Inclusive, botou o nome de Santa Maria e as outras 2 caravelas ficou encalhada e só ficou só Santa Maria que não encalhou. Não é? Então, gente, é muito bonita a história da nossa colonização. Não é verdade? Pena que muita gente prefere ver só o lado negativo. Mas esse lado da fé, gente, se não fosse isso, o Brasil não seria, a América não seria esse continente maravilhoso cristão católico que é hoje. Não é verdade? Então vamos ver aí a questão do Pentecostes, ok? Parágrafo 731. No dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, lembrando, gente, que o Pentecostes é o quê? É depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Tá? Por isso que Penta, quer dizer 5. 50 dias após a Páscoa, Jesus, então, 40 dias depois ele voltou para o Pai, nós chamamos de ascensão, e 50 dias depois ele mandou o Espírito Santo sobre a igreja, estava reunida ali no cenáculo, está lá em Atos capítulo 2, você pode ler depois. E também a Virgem Maria, que estava presente, por quê? Porque ela é a esposa do Espírito Santo, que eu já falei aqui. Né? A Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como a pessoa divina de sua plenitude. Cristo Senhor derrama em profusão o seu Espírito. Isso está lá em Atos capítulo 2, versículos 33 e 36. Atos capítulo 2, versículos 33 e 36. Então, gente, o profeta Joel, ele também tem um texto bem bonito também do profeta Joel, no capítulo 3, lá no Antigo Testamento, em que ele fala dessa efusão do Espírito Santo, que nos últimos tempos, haveria uma efusão do Espírito Santo, onde os jovens, os velhos, seriam todos inundados com o Espírito Santo, e haveria visões, haveria várias coisas, e isso está acontecendo hoje, através principalmente aí dos grupos de oração, da renovação carismática católica. Tem gente que não gosta, eu já falei sobre isso aqui. A gente não pode criticar a renovação, por quê? Porque é aprovado pela Igreja Católica. Então a Igreja aprova a renovação carismática católica. Entendeu? Eu não faço parte da renovação, mas eu jamais vou falar mal dela aqui. Não estou dizendo que não tenha erros. Aquilo que eu falei, gente. Erros humanos tem todos os movimentos na Igreja. Mas eu jamais vou falar contra aqui uma coisa que a Igreja aprovou, o Papa aprovou. Então, jamais vou falar mal aqui. Então, o profeta Joel, ele fala que vai haver, sim, no final dos tempos, a manifestação do Espírito Santo com mais força na Igreja. Por quê? Porque no começo da Igreja era assim, na Igreja primitiva. Depois se perdeu, foi se perdendo, e agora estamos resgatando novamente, graças a Deus. Então, esse é o parágrafo 731. O parágrafo 732 diz assim: neste dia, qual dia? Dia de Pentecostes, é revelado plenamente a Santíssima Trindade. Olha que interessante. Então, ali no Pentecostes, é revelada a Santíssima Trindade. Por quê? Porque o Espírito Santo vem, através de Cristo, e Cristo vem do Pai. Então,
é uma unidade, ok? A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele, olha aí, tá vendo? Na humildade da carne e na fé. Eles participam já da comunhão da Santíssima Trindade. Então, gente, o que o catecismo está nos ensinando aqui, gente? Pelo amor de Deus. Pela fé, nós já participamos daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar, na parousia. Claro que quando Jesus voltar, vai ser a plenitude, porque aí vai acabar o pecado, vai acabar o mal, não é? Mas nós já aqui na Terra, nós já temos já, pela fé, um antigozo, vamos dizer assim, não é? Por isso que o Espírito Santo, né, está no meio de nós. Não é, gente? Então, eu sempre falo isso aqui e vou repetir. Peça sempre ao Espírito Santo, faça a oração do Espírito Santo, né, para que ele possa agir não só na nossa vida, mas também na igreja, não é? Que o Espírito Santo possa nos dar, né, santos sacerdotes, não é? Possa nos livrar de todo o mal, que a igreja possa ser menos dividida, né? Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo as graças, não é verdade? Então, aqui fala que é uma comunhão. Então, o Espírito Santo, gente, ele age onde tem comunhão. Se tem divisão, não é do Espírito Santo. A divisão é do cardido, do diabo. O diabo veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Você sabe o que quer dizer, o que significa a palavra diabo? Diabolos. Aquele que divide. Então, não estou falando só da igreja, não estou falando só da igreja, não. Aquele que separa. Não é? Então, ele adora divisão, ele adora uma separação. Aí eu estou falando no âmbito geral de tudo. Aí ele faz festa quando ele vê divisão na igreja, quando ele vê divisão na família. Aí ele dá risada, como dizia o Padre Léo. A gente tem que estar atento, né? Tem que estar firme no Espírito Santo. Eu estou falando, peça ajuda ao Espírito Santo para que não aconteça o mínimo possível dessa divisão. Tá? Então, onde tem comunhão, porque Deus quer unir. A união faz a força, a união não faz só açúcar. Não é verdade? A união faz a força. Então, onde, eu já disse isso, onde as pessoas estão unidas, eu estou no meio delas. Então, onde tem comunhão, o Espírito Santo está. Onde tem divisão, o Espírito Santo não age. Tá bom? Por sua vinda de quem? Vinda do Espírito Santo. E ela não cessa, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos. Olha o que o catecismo está ensinando, hein? Foi aquilo que eu já expliquei. Estamos nos últimos tempos. Por quê? Jesus pode voltar a qualquer momento. Claro que tem alguns sinais que ele coloca para ele vir, mas ele pode voltar a qualquer momento. O tempo da igreja. Já falei sobre isso. O reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Olha aí. Então, o Espírito Santo, o reino de Deus ainda não está consumado. Aqui, né, é só o começo do reino. Mas a plenitude do reino, a consumação do reino, é só quando Jesus voltar. Na parousia, por causa daquilo que eu já falei, que aí vai acabar o mal, vai acabar o pecado, tudo aquilo que é de ruim. Mas aqui nós já, pelo Espírito Santo, tá? A gente já tem uma amostra como que é esse reino quando a gente une, quando a gente está unido ao Espírito Santo. Ok? Então, esse tem mais um pedacinho ainda. Vimos a verdadeira luz. Quem é a luz? A luz é Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Recebemos o Espírito celeste, ou seja, o Espírito de Deus. Encontramos a verdadeira fé. Adoramos a Trindade indivisível, pois foi ela quem nos salvou. Olha isso, está na liturgia bizantina de Pentecostes. Entendeu? Então, vou repetir. Vimos a verdadeira luz. A luz é Cristo. Recebemos o Espírito celeste. Então, no dia de Pentecostes, Jesus mandou o Espírito Santo. E quando é que nós recebemos o Espírito Santo, gente? No batismo,
E principalmente no crisma. Já falei sobre isso aqui várias vezes. E nos outros sacramentos também. Ok? Encontramos a verdadeira fé. A verdadeira fé qual é? A fé da igreja. Nós estamos falando sobre isso. Entendeu? Não é a minha fé. Porque se você se apoiar na sua fé, a sua fé é fraca. A sua fé pode vacilar. Às vezes a gente tem fé, às vezes a gente não tem. Mas a fé da igreja, gente, aí que está. Por isso que a gente vacila na fé. Por que muita gente abandona a fé? Porque está na sua fé. Não está na fé da igreja. Aquilo que eu já expliquei. A fé da igreja tem 2000 anos, nunca mudou e nunca vai mudar até Jesus voltar. Não adianta espernear. Agora, você às vezes quer ter a sua fé individual. Aí, meu filho, uma hora você tem fé, outra hora você não tem. Tanto que os apóstolos que conviveram com Jesus, o que eles falaram? Senhor, aumenta a nossa fé é fraca. E os apóstolos conviviam com Jesus, imagine nós, somos pecadores. Então a nossa fé é fraquíssima. Então, gente, não vamos nos apoiar na nossa fé, que é pequenininha. Vamos apoiar na fé da igreja, que tem 2000 anos e é uma fé firme, sólida, entendeu? Aí sim, a gente não vai ter crise de fé, entendeu? Depois que eu aprendi isso, a minha fé, eu posso dizer, claro, eu não vou dizer para você que às vezes eu não posso vacilar um pouco, porque eu sou um ser humano, mas eu jamais vou, né, eu vou abandonar a minha fé, isso eu tenho certeza. Por quê? Porque eu conheci a verdade, entendeu? Eu conheci a verdade, como diz Santo Agostinho, né? Eu acredito, mas eu compreendo. Para mim acreditar mais, eu tenho que compreender. Para mim compreender, eu tenho que estudar. Então, quando você estuda profundamente, a sua fé é muito mais forte. Porque você não está acreditando em qualquer coisa, naquilo que as pessoas estão te falando. Graças a Deus, gente, eu não vou na onda dos outros. A minha fé não é na fé do que o outro está pensando, entendeu? Não, eu respeito todo mundo. Mas a fé é minha, mas não minha, da minha fé. É aquilo que eu já expliquei. É de eu estudar. Então, eu estudando, eu sei, eu pude fazer uma escolha, mas uma escolha firme. Não naquilo que as pessoas estão falando. Não. Naquilo que eu vi com os meus olhos. Claro que eu não estava presente, mas naquilo que está o quê? Nos livros, naquilo que está na tradição da igreja e na palavra de Deus. Entendeu? Agora, a palavra de Deus, infelizmente, precisa ser interpretada por alguém. E não sou eu que vou interpretar. Eu não sou maluco de interpretar a palavra de Deus, que é dificílimo. Então, o que eu faço? Eu vou ver o que a igreja interpreta nesses 2000 anos. Não é agora, 100 anos atrás, não. O que ela fala lá no começo e fala para nós até hoje, sem mudar nada, uma vírgula. Até porque não pode mudar. Aquilo que é verdade não pode mudar. Muda aquilo que é mentira. Agora, aquilo que é verdade não muda. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 732. O Espírito Santo, dom de Deus. Então, gente, o Espírito Santo também é um dom. Por isso que a gente recebe o dom do Espírito Santo, principalmente no crisma. A gente recebe no batismo, mas também no crisma. Então, a gente recebe os dons do Espírito Santo. Dom de fortaleza, ciência, temor de Deus. Né? Então, é um dom. Tá? Por isso que a fé também é um dom. Entendeu? Porque tem muita gente também que não crê. Ok? Então, você acreditar no Espírito Santo também é um dom. Deus é amor. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Então, gente, é a única definição de Deus em toda a Bíblia. Sabia disso? Deus é amor. Então, gente, se você não acreditar nisso, já era. Você não entendeu Deus. Entendeu? Quando você entender quem é Deus, essa é a definição de Deus em toda a Bíblia. Deus é amor. Por que muita gente se decepciona com Deus? Ah, aquele Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, é um Deus mau. Não é? Não, Deus não é mau. Não. Deus é justo. Mas até mesmo a justiça divina é feita com amor. Tá? Então, a única definição de Deus em toda a Bíblia é essa. Deus é amor. Entendeu?
O dia que você entender isso, você vai entender quem é Deus. E o amor é o primeiro dom. É uma pena que está tão desgastada essa palavra, gente. Né? Infelizmente, é a palavra mais desgastada do mundo. Qualquer coisinha, eu te amo. É o amor de novela, né? Mal conhece a pessoa, eu te amo. Eu acho muito engraçado isso. Eu sempre falei isso, as pessoas às vezes nem gostam quando eu falo, mas é verdade. Sabe como é que você sabe que o outro ama? Por gestos, não é por palavras. Palavras é muito fácil. Falar que ama é muito fácil. Mas como é que você sabe que a pessoa ama de verdade? Com atos. Você tem que provar que você ama. Por que eu estou dizendo, gente? Porque Jesus fez isso. Jesus fez isso. Amor é decisão. Amor não é sentimento. Não. É por isso que muita gente não ama. Diz que ama, mas não ama. Porque amor é decisão. Eu decidi amar. Porque se amar for sentimento, uma hora você tem, outra hora você não tem. Entendeu? Mas eu decidi amar. Foi o que Jesus fez. Por que a Bíblia fala? Né? Amou-os até o fim. É uma decisão. Então Jesus decidiu amar até as últimas consequências, sangrando, né, dos pés à cabeça. Mas ele decidiu amar e foi até o fim pela sua causa. Então, por isso que eu digo que amor é a palavra mais desgastada hoje no mundo. Poucos sabem o que é essa palavra. Porque o amor é Deus, o amor vem de Deus. Não é esse amor. Tanto que o amor de Deus é o ágape. Né? Mas o povo vive o amor mundano. É o amor, né, do sexo, é o amor do... Né? Isso aí não é amor. Não. Isso é gostar. Eu amo essa laranja. Não, você gosta dessa laranja. O que você faz com ela? Chupa, né? E depois pega o bagaço e joga no lixo. Isso não é amor. Isso é gostar. Eu gosto de laranja. Amar é dar-se. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. É os santos que falam isso. Amar é você se doar pelo outro. Até o fim. Entendeu? Então, poucos conhecem essa palavra. Porque vem de Deus. Deus é amor. Né? Ele contém todos os demais. Olha, então o amor tem todos, né? Quem pratica esse, praticou todos os outros dons. Este amor, Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Qual é o Espírito que nos foi dado? O Espírito Santo. Entendeu? Então, quer dizer, vou repetir. O Espírito, né, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Então, para você amar do jeito que Deus quer, você tem que ter o Espírito Santo. Né? Você tem que ter o amor de Jesus aqui no seu coração. Aquela música lindíssima do Padre Zezinho, lindíssima, antiguíssima, que infelizmente foi muito esquecida. Né? Amar como Jesus amou. Né? Aí, se nós realmente amássemos como Jesus amou, a gente não ama como Jesus amou, não. A gente ama do nosso jeito. Se aquela pessoa, né, faz as nossas vontades, se aquela pessoa, né, nos elogia, eu amo. Nossa, eu sou apaixonado. Aí é lógico. Né? Mas isso não é o amor verdadeiro. Muitas vezes o amor você precisa puxar a orelha da pessoa, às vezes você precisa até brigar com a pessoa para o bem dela, vamos dizer assim. Às vezes até para salvar essa pessoa, levar para que ela não vá para o inferno. Então, não é passar a mão na cabeça. Não. Muitas vezes amar é você até puxar a orelha da pessoa. Entendeu? Então, precisa do Espírito Santo. Entendeu? Então, o amor de Deus, ele só é manifestado se a gente tiver, né, o Espírito Santo. Então, que nós possamos pedir a esse Espírito, né, para que nos ensine a amar nesse mundo tão, né, com tanta falta de amor. Meu Deus do céu, parece que... Gente, eu estou assustado. Parece que a pandemia não, né, é a coisa que mais tem me assustado no mundo. Né? Nós passamos por uma pandemia e não tem nem um ano, nem acabou, né? Tá, vamos dizer assim, está controlada. Mas nós passamos por uma pandemia terrível, matou não sei quanta gente,
Eu achei que as pessoas iam melhorar um pouco, mas piorou. O amor ficou pior ainda, as pessoas não se amam, não. O amor, estou falando do amor de Deus, não estou falando desse amor mundano, não. Eu estou assustado com o que eu estou vendo, a falta de amor entre as pessoas. Entendeu? Então, gente, por quê? Porque falta Deus. Onde falta Deus, falta tudo. Né? Você pode ter tudo, você pode ter casa, né? E as pessoas continuam aí com dinheiro, né? Você pode ver, tem casa bonita, tem carro do ano, né? Mas isso é a prova de que dinheiro não traz felicidade. Entendeu? A pessoa pode ter tudo, né? Mas se não tiver o amor de Deus, se não tiver o Espírito Santo, como dizia o Padre Léo, nós somos a pior pessoa, né? Nós somos o pior, né? Então, é impressionante. Ele era muito sábio para falar sobre isso, né? Infelizmente, nós somos assim. Paciência. Mas vamos pedir ao Espírito Santo, né? Para que nos ensine a amar mais, né? Para que a gente possa manifestar ao mundo esse amor. No começo da igreja, sabe como é que as pessoas sabiam que aquelas pessoas ali eram seguidoras de Jesus no começo da igreja? Por causa do amor que eles tinham uns pelos outros, a ponto de dar a vida pelo outro. Pelo outro e pelaquela causa, né? Que era a perseguição dos romanos, dos judeus e tudo. Às vezes as pessoas preferiam morrer do que romper com a sua fé. Mas essas pessoas tinham, né, aquele amor umas pelas outras, né? E o amor, aquilo que Jesus fala, amar a Deus e amar o próximo. É só você ver nos escritos dos primeiros cristãos, né? A gente vê como que as pessoas realmente tinham aquele amor umas pelas outras. Infelizmente, isso foi se perdendo. Mas vamos resgatar, gente. Vamos ver se a gente não seja só cristão de boca. Infelizmente, a maioria é cristão de boca, né? Mas vamos ver se a gente consegue, né, fazer esse Espírito Santo, né, se manifestar no mundo, que as pessoas possam ver realmente, como dizia o Padre Léo, né, que a gente possa ver Jesus no outro, né, para não ser igual aquele monge, né, que chegou em casa, começou a brigar com a família, porque o monge falou que Jesus estava disfarçado, né, em um dos membros da família dele. Aí ele começou lá a fazer uma entrevista lá, que o monge tinha falado com ele, quem é que era Jesus. Aí começou lá a fazer uma entrevista lá com a família lá, só que começou, em vez de, né, procurar descobrir quem era Jesus de uma forma, né, serena, amigável, começou a falar mal os defeitos de cada um, né, um acusar o outro, aí não vai achar Jesus nunca, né? Então que a gente possa fazer aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Né? Cada vez que você faz uma coisa boa para um amigo seu, para né, uma pessoa, foi a mim que você está fazendo. Né? Então, que a gente possa aprender a fazer isso. Tá bom? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 733. Na próxima aula, nós vamos continuar e, se Deus quiser, nós vamos encerrar esse assunto, pelo que eu estou vendo aqui. Só falta um pedacinho para a gente encerrar esse assunto sobre o Espírito Santo. E aí, na próxima aula, na outra aula, nós vamos começar a estudar sobre a igreja, a que nós chamamos de eclesiologia. Também é um estudo muito bom, maravilhoso, importante. E, se Deus quiser, nós vamos poder aprender muita coisa, gente. Então, nós vamos aprender o que é a igreja, a identidade da igreja, por que a igreja é una, santa, católica, apostólica, por que a gente chama ela de romana. Então, nós vamos poder aprofundar tudo isso, tá? Mas ainda falta um pedacinho ainda do Espírito Santo, que na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos terminar, com a graça de Deus. Eu continuo pedindo a vocês aí a inscrição, compartilhe os nossos vídeos e façam seus comentários aí também. Tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.